Vem comigo então para a nossa terceira redação, tema: por que o preconceito linguístico é um paradoxo no Brasil? Preste atenção nesse tema, ele é muito legal para cair esse ano, tá? Só que ele não é só o tema preconceito linguístico. Ele é um tema diferente. Eu tenho certeza que se caísse o tema desse jeito, ninguém, aliás, você perceber, mas muitos alunos do Brasil inteiro não perceberiam que o tema não é preconceito linguístico. O tema é porque é um paradoxo o preconceito linguístico. E primeira coisa é saber o que é um paradoxo. Paradoxo é algo que não faz sentido, é algo que é incoerente, que não faz... Moleque, não tem sentido existir no Brasil. E aí eu queria te mostrar por que o preconceito linguístico é um paradoxo. Porque não faz sentido que o Brasil seja multicultural, tenha tantos povos diferentes no Brasil, tantas linguagens diferentes, e a gente obrigue todo mundo a falar do mesmo jeito. Não faz sentido que eu obrigue todos os brasileiros a serem iguais se brasileiro teve uma colonização híbrida, beleza? Vamos comigo então, que eu vou trazer a primeira área do conhecimento da aula 3 para você, que é um livro que você pode usar se o tema for preconceito linguístico. É um livro de um cara chamado João Cabral de Melo Neto. É um autor modernista do Brasil e ele escreveu vários livros valorizando a linguagem do povo brasileiro. Enquanto todo mundo fazia livros valorizando um tipo de linguagem europeia, a linguagem do português formal, o João Cabral de Melo Neto escreveu livros valorizando a linguagem do sertanejo, valorizando a linguagem da população do norte do Brasil, valorizando a linguagem negligenciada pela sociedade como um todo. Beleza? E aí eu trouxe um livro que vou falar assim, ó. Em 1955, João Cabral de Melo Neto, se você não lembrar a data, coloca assim, em meados do século XX, ou na metade do século XX, João Cabral de Melo Neto escreveu a obra Morte e Vida Severina e objetivou promover a valorização dos falares regionais e da pluralidade da língua nacional. É isso. Ele escreveu uma porrada de livro valorizando a linguagem regional. Entretanto, mesmo depois de décadas, o que o brasileiro faz? O que o brasileiro faz dessa linguagem regional? O brasileiro tem preconceito. Vem comigo. Entretanto, mesmo depois de décadas, substancial parcela dos brasileiros se mostra incapaz. Não todos, tá? Mas muitos. Substancial, para não generalizar. De aceitar a diversidade linguística retratada pelo autor modernista, o que torna o preconceito linguístico um paradoxo no Brasil. Eu usei para responder a pergunta. Esse preconceito, ele torna... Aliás, essa postura preconceituosa, essa postura discriminatória, torna o preconceito linguístico um paradoxo, para responder a pergunta que o tema me fez. Nesse sentido, para que essa contradição seja desfeita, há de se combater o assédio linguístico e os estereótipos criados sobre alguns grupos. Assédio linguístico é um sinônimo de preconceito linguístico. Assédio e preconceito são sinônimos, beleza? Abordagem, então. A abordagem começa aqui, ó, do 1955 até a nacional. Eu trago uma área de conhecimento que você tem que anotar no seu flashcard. E depois digo que o brasileiro, depois de décadas, não conseguiu entender essa linguagem. O brasileiro, como um todo, muitos brasileiros, não conseguiram valorizar essa linguagem regional como o João Cabral de Melo Neto tinha proposto. A tese, então, começa no entretanto e vai até Brasil. As palavras com juízo são incapaz, que é uma palavra muito forte, uma palavra boa para você usar nas teses todas. Não é muito, sim, ela é forte argumentativamente, mas ela não é subjetiva. Ela mostra a minha opinião, beleza? Não o meu sentimento, ela mostra a minha opinião. O que torna o preconceito linguístico um paradoxo. Paradoxo também é palavra com juízo de valor, e além de ser palavra com juízo, é a palavra que o tema me trouxe. Uma dica para você é, todas as palavras do tema têm que entrar na introdução, para o corretor entender que você entendeu a proposta que ele fez no tema. A abordagem aqui, ó. Aliás, a tese aqui e a retomada, cadê a retomada do João Cabral? Aqui, ó. Retomada do João Cabral, retratada pelo autor modernista. Quando falo de autor modernista, estou retomando a minha abordagem, que é obrigatório. E a minha antecipação argumentativa com dois argumentos. Quais são os dois argumentos? Eu quero combater duas coisas.
O assédio linguístico é o argumento 1. E o segundo, estereótipos criados sobre alguns grupos. O que são estereótipos? São padrões que a sociedade vai impondo sobre algumas pessoas. Existem muitos estereótipos e eu quero falar sobre cada um deles agora aqui. O meu primeiro desenvolvimento, vou trazer uma área de conhecimento que você pode usar para vários temas, que se chama Organização das Nações Unidas. A ONU foi criada em 1945 e em 48 ela lançou uma lei que se chama Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 48. E nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos existem várias leis que são muito importantes. Você pode até, depois desse vídeo, assistir, aliás, ler essa lei, que ela é pequena. E ela tem vários argumentos maneiros para tu colocar na tua redação, várias áreas dentro dessa lei. Dá uma olhada aqui, ó. Sob a primeira análise, em 1948, a ONU estabeleceu que um dos principais direitos do indivíduo é sua cultura linguística, conhecido como patrimônio imaterial, e seria fundamental à dignidade humana. Pegou a área do conhecimento, a ONU fez uma lei em 48, chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos, e entendeu que ter uma linguagem é muito mais do que uma característica. Ter uma linguagem faz parte da minha dignidade humana. E se você tem a sua linguagem marginalizada, você tem junto marginalizada a sua dignidade. Percebeu o peso disso? A relevância dessa ideia, moleque? É linda essa área do conhecimento. Aí continua. Ocorre que os frequentes discursos de ódio acerca das variantes linguísticas consideradas de baixo prestígio, representam um grave problema e vão de encontro àquilo que as Nações Unidas declararam como indispensável. 2 pontos. A liberdade da língua. Nesse viés, é incoerente que o Brasil seja conhecido como nação multicultural, mas ainda mantenha o preconceito linguístico como prática comum e capaz de fragilizar o patrimônio imaterial garantido em 1948. Vamos então entender a estrutura do parágrafo. Eu começo com a minha fundamentação, explicando a ONU, explicando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, falando o que estabeleceu, uma área de conhecimento. Depois trago o meu aprofundamento, que eu mostro que ocorre que os diferentes discursos de ódio, os frequentes discursos de ódio, eles fragilizam isso. E aí eu vou te mostrar aqui um bizu que eu acho que você já percebeu. Toda vez que eu começo o meu aprofundamento argumentativo, eu uso uma expressão chamada ocorre que. Percebeu isso? Ocorre que é uma expressão que serve para ligar o meu aprofundamento à minha fundamentação. Não é uma conjunção. E não tem vírgula depois do ocorre que. Só vai ter vírgula depois do ocorre que se tiver algum advérbio. Ocorre que no Brasil, aí vai ter vírgula por causa do no Brasil, e não por causa do ocorre que. Se você não sabe ainda a vírgula, tu vai ter que assistir lá o meu curso A Redação em 10 Passos, e lá dentro tem uma aula completa de vírgula para o texto dissertativo. Aqui eu fiz até uma brincadeira, eu botei 2 pontos. Os 2 pontos, eles servem para valorizar a minha expressão liberdade da língua, beleza? E a retomada, tem retomada? Claro que tem, obrigatório aqui, ó. Nações Unidas é a retomada para a ONU. ONU, Nações Unidas, a sigla com relação à palavra por extenso. E fechei o parágrafo aqui, ó. Nesse viés, é incoerente que é uma reflexão crítica. De novo, não sei se você lembra da aula passada, mas eu falei que você podia fechar o parágrafo mostrando que não faz sentido alguma coisa. Ou seja, não faz sentido que o Brasil seja multicultural e preconceituoso ao mesmo tempo. Como é que ele pode ser multicultural com preconceito? Então não é multicultural. Essa reflexão crítica está lá na página 70 do meu e-book, valeu? E aqui de novo eu fiz uma retomada da lei de 48 e do patrimônio imaterial garantido por essa lei. Fechou? Vem comigo para o próximo parágrafo. De outra parte, os estereótipos acerca das variantes negligenciadas socialmente. Como assim variantes negligenciadas? Não sei se você lembra, se você não lembra ou se você não tem esse conhecimento ainda. Mas existem 3 tipos de variantes linguísticas. A variante diafásica, diastrática e diatópica. Como assim? O que é uma variante diastrática, por exemplo? Diastrática é a variante que tem a ver com questões de classe social. Por exemplo, a pessoa que fala problema, para mim fazer,
ela geralmente é classificada com variante diastrática, com relação ao seu nível de poder aquisitivo. Outra variante é diatópica, que tem a ver com regionalismos. A diferença entre biscoito e bolacha do Rio e São Paulo, a diferença de tangerina e mexerica, são diferenças da variante diatópica. E a diafásica são diferenças em relação por exemplo, a linguagem escrita e linguagem falada. Você fala de um jeito e escreve de outro. Essa terceira é a variante chamada diafásica. Então, variantes negligenciadas são aqueles falares que são de baixo prestígio social. Por exemplo, a gente sabe que existem algumas formas de falar que a galera zoa muito, que as pessoas zoam. E zoam por quê? Porque existe um desprestígio social. E é sobre elas que eu quero falar agora aqui no meu parágrafo. Existe uma área de conhecimento que se chama Mikhail Bakhtin. Na verdade, ele é um filósofo importante, que eu quero que você aprenda a escrever o nome dele. Mikhail KH, entendeu? Só você pegar essa brincadeira aqui, ó. Mikhail KH, compreendeu? Mikhail Bakhtin. Ele escreveu um livro chamado Carnavalização da Sociedade. O nome é um pouco autoexplicativo. Ele diz que a sociedade, ela carnavaliza algumas coisas. Como assim, prof, carnavaliza? A sociedade, ela ri de algumas coisas. E esse riso, esse carnaval, entre aspas, feito sobre alguns tipos de piadas, eles são problemas. Por exemplo, toda vez que alguém ri de algum sotaque, esse riso ele é uma forma de preconceito. Esse riso é uma forma de marginalização dessa linguagem, que ele vai chamar de carnavalização linguística. Compreendeu isso? Vê se você compreende agora no parágrafo. De outra parte, os estereótipos acerca das variantes negligenciadas socialmente reafirmam um paradoxo. Nesse contexto, o filósofo Mikhail Bakhtin ensina em sua obra Carnavalização da Sociedade que o riso é capaz de desconstruir um grupo marginalizado e incentivar o preconceito. Beleza? A esse respeito, a mídia brasileira costuma tratar de forma lúdica. Como assim, prof, de forma lúdica? De forma jocosa, de forma com brincadeira, como se fosse alguma piada, forma lúdica. Os falares sociais e regionais de baixo prestígio, a exemplo da pronúncia dos indivíduos do Nordeste, que a mídia, em alguns programas de televisão, mais antigos, agora menos, mas os programas de televisão ridicularizavam falar de algumas pessoas do Nordeste, o que colabora para a opressão da linguagem e manifesta na prática a carnavalização descrita por Bakhtin. Então, isso é um preconceito linguístico muito grave quando a pessoa ri de algum tipo de linguagem. Dessa forma, enquanto os estereótipos se mantiverem, o país será obrigado a conviver com um dos mais graves problemas para o Estado democrático. Conviver, tá? 2 pontos, a exclusão linguística. Vamos entender então a organização do parágrafo, que começa assim, ó. Tópico frasal de outra parte até paradoxo. Nesse contexto, até preconceito, quando eu trago Bakhtin, explico a obra, explico o que ele falou na obra, eu chamo de fundamentação. Depois vem um aprofundamento argumentativo, que eu vou comparar, vou dizer que existe um problema, eu vou fazer retomada do Bakhtin. Retomada do Bakhtin, tá vendo aqui, ó? E vou trazer palavras que expressam minha crítica. Palavras com juízo de valor. Quais são as palavras com juízo de valor? Deixa eu colocar aqui, ó. Opressão é uma palavra que expressa juízo. Outra palavra que expressa juízo. Baixo prestígio, lúdica, são palavras que expressam minha crítica social. E aí, reflexão crítica, dessa forma, enquanto os estereótipos se mantiverem, essa reflexão crítica está na página 70. Enquanto X se mantiver, lembra disso? Enquanto X se mantiver, o Brasil será obrigado a conviver com um dos mais graves problemas para Y, 2 pontos Z. Eu acho que a reflexão crítica número 2 da página 70 do meu e-book. Depois dá uma olhada lá com carinho para você fazer a tua reflexão crítica desse jeito. Reflexão crítica é o fechamento do parágrafo com a minha opinião, com a minha reflexão, beleza? Conclusão agora. A valorização das variantes, portanto, pressupõe que o Ministério Público processe judicialmente aqueles que reproduzem discurso de ódio sobre a diversidade linguística por meio da ação civil pública, capaz de defender os patrimônios imateriais da sociedade. Lembra do patrimônio imaterial? Que foi o argumento 1, né? Patrimônio imaterial, que foi defendido pela ONU em 48, a fim de desestimular a opressão pela linguagem.
Os cidadãos, por sua vez, precisam repudiar a inferiorização das manifestações linguísticas tratadas com desprestígio, como as das classes menos favorecidas, por intermédio de debates das mídias sociais que combatam com urgência a prevalência de uma variante sobre as demais. Essa iniciativa teria a finalidade de desconstruir o paradoxo de uma nação que é multicultural, mas que insiste em manter o assédio linguístico como prática comum. Aqui no final eu voltei a falar sobre paradoxo. Lembra que o tema pediu a palavra paradoxo? Então no final eu voltei a falar disso para o corretor entender que eu entendi a proposta que ele me fez. Agora vem breve retomada. Só isso aqui, ó. A valorização das variantes, portanto, pressupõe que só isso. Depois, a minha proposta. Todo esse em verde é proposta. Tem agente, tem ação. Cadê o agente? O Ministério Público. Cadê a ação? Processe judicialmente aqueles que reproduzem discurso de ódio sobre a diversidade linguística. Cadê o meio? Como é que o Ministério Público faz isso? Por meio da ação civil pública, capaz de defender os patrimônios imateriais da sociedade. Finalidade: a fim de desestimular a opressão pela linguagem. Primeira proposta foi, teve detalhamento? Teve aqui, ó, capaz de defender os patrimônios imateriais da sociedade. Essa expressão capaz de alguma coisa é uma expressão adjetiva, é um plus, é um bônus, é um detalhamento. Fechou a primeira proposta, vem a segunda. Outro agente, cidadão. Cadê a outra ação? Precisam repudiar a inferiorização das manifestações linguísticas tratadas com desprestígio, como as das classes menos favorecidas. Essa é a ação. Dentro da ação tem um detalhamento, ó, como as das mais... Detalhamento, como as das classes menos favorecidas. Meio de ação, por intermédio de debates das mídias sociais que combatam com urgência a prevalência de uma variante sobre as demais. E finalidade, essa iniciativa teria a finalidade de desconstruir o paradoxo de uma nação que é multicultural, mas que insiste em manter o assédio linguístico como prática comum. Eu tenho duas coisas para te falar sobre essa conclusão. Essa segunda proposta teve um detalhamento, que é o com urgência, e outro detalhamento que teve aqui nessa segunda proposta foi aqui, ó, que combatam a prevalência de uma variante sobre as demais. Toda oração adjetiva funciona como um detalhamento. Toda informação a mais funciona como um detalhamento da proposta. Beleza? E a segunda coisa é, repara que aqui teve final feliz. Só que o final feliz, ele aconteceu junto com a finalidade. É isso. O meu final feliz, ele ao mesmo tempo que é final feliz, ele também é finalidade da ação. Ou seja, é um final feliz que funcionou como finalidade da proposta. Compreendeu isso? O final feliz ele pode ser muitas coisas. O final feliz pode ser detalhamento, pode ser finalidade, pode ser nada, pode ser só final feliz mesmo. O final feliz pode retomar a área do conhecimento, lá de cima, da introdução. O final feliz pode trazer o título, que eu vou usar lá em cima. Aqui eu poderia ter feito a retomada do João Cabral de Melo Neto. Não fiz porque não é obrigatório, mas se você quiser, você pode voltar a falar do João Cabral de Melo Neto. Enriqueceria bastante meu parágrafo de conclusão. Beleza? Fecha então comigo essa redação 3 e fica para a próxima daqui a pouquinho.